Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bom. Então, boa noite. Estou aqui, né, fazendo bastante tempo que não fazia live, né, lá no comecinho da pandemia acabei fazendo bastante quando estava em casa, depois voltei aí para as aulas presenciais, acabou afastando aí um pouquinho, mas estamos aí de volta. Boa noite, Evandro, boa noite, pessoal. Então, né, a live de hoje, uma live aqui interativa, fiquem à vontade aí para escrever no chat, né, eu consigo ver, eu tô aqui com o meu computador, então quando eu olhar para o lado é só para ler o chat aqui de vocês. E a ideia de hoje é falar um pouquinho, né, sobre o que é Vedanta, sobre o que é esse estudo, a ideia, né, do curso, né, não é simplesmente uma live para vender o curso. Deixa eu só fazer aqui, peraí. Pronto. Né, é só uma live, não é uma live para vender o curso, né, mas para tirar algumas dúvidas, né, de algumas pessoas. Às vezes o nome Vedanta não é algo muito conhecido para a maioria. Então vou falar aqui um pouquinho, né? Então vou começar do começo, né, me apresentando. Para quem não me conhece, né, eu sou a Juliana Romeira, sou responsável aqui pelo Yoga Diária, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, né? Então os vídeos aí que vocês viram que é tudo aí comigo. Então, sou professora de yoga já faz bastante tempo, né? Eu sou praticante desde 2006 e mais ou menos em 2009, 2010 eu comecei a dar aula e venho, né, trabalhando com isso desde então até hoje. Então já tem aí um tempinho de bagagem. Comecei a estudar essa parte de teoria também lá mais ou menos 2008, né, tendo um pouco de contato com essa vastidão aí de conhecimento da tradição védica. E desde 2015 eu venho estudando de forma regular com o professor Jonas Mazetti, né, nas turmas de Vedanta, nos aprofundamentos, fazendo as vivências, os camps. Então, né, pensando em Vedanta, vem daí essa minha trajetória. E gosto muito, né, de falar sobre o assunto, é um assunto que me interessa bastante e que, mesmo sem eu conhecer que isso existia, parecia que já era algo que eu buscava, né, inconscientemente aí dentro de religiões e etc, né, não que Vedanta seja uma religião, mas nessa questão da espiritualidade. Então, em 2012, né, eu criei o Yoga Diária, ainda era lá no Orkut, né, onde eram só frases diárias mesmo, né, Yoga Diária vinha daí, onde eu punha frasezinhas, né, reflexões, frases de professores, de mestres, com algum ensinamento, que é o que eu venho fazendo até hoje lá no Instagram. E de uns 3, 4 anos, agora não me recordo, eu fiz o canal aqui do YouTube para tentar trazer esse conhecimento também de uma forma mais didática, mais dinâmica do que simplesmente um texto e uma frase lá no Instagram. Então venho aí fazendo esses vídeos, às vezes dou algumas aulas online, meditações, já fiz algumas sequências aí para quem acompanhou lá no início da pandemia. Então essa é a proposta aqui do Yoga Diária, né? Tentar tornar o yoga, o Vedanta, né? Toda essa parte de filosofia do yoga acessível, né? Para todo mundo, com uma linguagem simples, com uma linguagem mais coloquial, mais do nosso dia a dia, que por mais seja um conhecimento muito profundo, né? Ele não precisa ser uma coisa passada de forma muito séria, muito ortodoxa, assim. O importante é a mensagem chegar, né? E o ouvinte e o locutor, eles têm que ter ali a mesma linguagem. Então essa é a proposta aqui do Yoga Diária. Então, né, começando do começo mais uma vez, né, recomeçando do começo, o que é Vedanta, né? A gente às vezes é um nome que para quem está dentro do yoga talvez seja um pouquinho mais conhecido. De uns anos para cá, Vedanta tem ganhado um pouco mais de força aí, né? Com o professor Jonas, com a professora Glória aqui no Brasil, já tem bastante gente que estuda, mas mesmo assim, né, é um nome que não diz nada, né? Vedanta, se você não conhece sânscrito, se você nunca ouviu falar, não diz nada. E Vedanta nada mais é do que o final dos Vedas, né? Então os Vedas são os textos que são ditos, né, que
o berço deles é na Índia, mas na verdade é um conhecimento de toda a humanidade que a Índia conseguiu preservar, onde no final desses Vedas, no final desses livros, tem alguns textos chamados Upanishads. E nessas Upanishads tem a mensagem de Vedanta, né? Então está no final dos Vedas, ou também dito o conhecimento final, que depois que a gente adquire esse conhecimento não tem mais nada para conhecer, né? Assim é dito. E ele vai falar sempre sobre um autoconhecimento, mas não um autoconhecimento simplesmente do personagem, né? Pensando nessas coisas assim de coach, de psicologia, né? Desse autoconhecimento da Juliana se conhecer enquanto pessoa aqui nesse mundo. Mas não, ele vai falar de um autoconhecimento um pouco mais profundo, né? Aquilo que sustenta a Juliana, aquilo que sustenta você que está aí do outro lado, isso que sustenta todo o universo, que no fundo sou eu, né? Como se o mundo fosse um desdobramento de algo, e eu quero então conhecer esse algo, né? E se é um desdobramento, eu sou esse algo também. Então é esse autoconhecimento, né? Mas aí você fala, tá, mas pra quê? Papo de maluco, né? Vai ficar falando sobre Brahma, Vishnu, Shiva, o Criador, Ishvara, a onipotência, a onipresença, né? E o que isso vai agregar na minha vida, né? Mais um conhecimento. Mas não. A ideia da gente ter essa visão, né, desse todo faz com que a visão do micro, né, seja ainda melhor. Se eu consigo ter uma visão global, eu consigo entender, né? Pensa num formigueiro. Você olha de longe, parece que está tudo muito organizado. Quando você vai chegando perto, você vai vendo que cada formiga ali tem a sua função e parece uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, né? Porque a partir do momento que eu conheço a função de cada formiga ali dentro do formigueiro, por mais caótico que possa parecer aquilo, eu entendo que existe uma ordem. Então pega o formigueiro e transforma na nossa vida, né? Quem olha de fora fala que está tudo bem, mas a gente que está dentro sabe de todos os problemas ali que estão acontecendo. E aí quando eu tenho essa capacidade de olhar de fora também, eu vejo que existe uma certa ordem no que está acontecendo, uma certa lógica, né? E isso me faz relaxar, me faz, né, ter uma visão das coisas como elas realmente são. Então Vedanta vai por esse caminho, né? Ele vai mostrar para você que você é muito mais do que isso que você pensa que é, e que pensar que você é isso pequeno te faz sofrer, te faz se sentir limitado, não pertencendo, né, ao lugar, à cidade, às pessoas, à geração, porque você está vendo só um pedacinho, né, sob o ponto de vista daqui para fora. Agora, se eu olho de fora para dentro, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, claro que não é um ensinamento que em uma aula você vai entender isso e vai mudar a sua vida. Primeiro, a gente entende isso logicamente, né? Então, o Vedanta, ele é um estudo muito lógico. Tanto que o texto, né, que a gente vai usar no curso de Introdução ao Vedanta é chamado Tattva-Bodha. E ele é um texto excelente para nosso tipo de mente hoje em dia aqui, uma mente mais cartesiana, uma mente que quer entender o porquê, que quer ter lógica, quer ter isso. Então ele é ótimo para esse tipo de pessoa, a qual eu me enquadro, né? Porque ele vai desmoronar esse conhecimento do mundo como a gente enxerga, do mundo mesmo, meu corpo, minha mente, os objetos à minha volta, e mostrar uma outra realidade. E a partir do momento que eu conheço essa outra realidade, enxergar para mim mesmo um telefone. Eita. Estou com um telefone daquelas ligações que não é para você. E então olhar para esse todo, né, me faz... Muito bom. Então, né, voltando. Então, como eu estava falando, né, esse texto que a gente vai estudar, ele tem bastante essa característica de ser um texto muito didático, né, tanto que em alguns momentos a gente nem parece que está estudando algo de espiritualidade, justamente porque ele é bem preto no branco, assim. E é um texto que eu gosto muito, é um texto de introdução, então esse não é um texto, não é uma Upanishad, um texto que está lá nos Vedas, ele é um texto auxiliar. Assim como a gente tem a Bhagavad Gita, assim como a gente tem, né, outros textos do Nisargadatta Maharaj, de alguns outros do Ramakrishna, né? A gente tem alguns mestres que escreveram vários textos que são auxiliares para quem estuda Vedanta, para quem busca esse autoconhecimento. Então esse estudo, né, Vedanta, ele vai botar uma nova visão sobre a nossa vida, né? Sobre o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, Lila, sobre o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, o que eu devo esperar desse mundo, o quanto eu devo me envolver com esse mundo, como eu me relaciono com as pessoas, né? Já que, se eu falei lá que somos um desdobramento, eu sou você, né? Em essência, somos a mesma coisa. Então,
tudo começa a mudar, né? A forma que eu me relaciono com as pessoas, com os acontecimentos, com as emoções, tudo vai tomando uma nova forma porque eu botei luz, né, sob uma nova perspectiva. Então isso, né, é Vedanta, e isso é estudar Vedanta, é o estudo desses textos. Aí, claro, né, yoga, meditação, mantras, alimentação, Ayurveda, né, tudo que faz parte da tradição védica são coisas que ajudam a pessoa a ter uma melhor compreensão desse conhecimento. Por exemplo, né, eu tenho uma mente extremamente agitada e eu sou ansiosa, sou estressada, sou isso, aquilo, sou aquilo. Uma aula de yoga, eu vou lá e boto minha mente no lugar, né? Nem que dure ali 1 hora só depois, mas em algum momento eu boto minha mente no lugar. Aí no dia seguinte eu pratico de novo, boto minha mente no lugar. E aí quando eu tô com a mente, né, mais condicionada nesse lugar mais tranquilo, o entendimento de Vedanta se faz possível, né? Porque numa mente muito agitada é um conhecimento muito sutil para ser absorvido. Então todas essas práticas, né, meditação, como eu falei, ter uma vida mais saudável, tudo vai deixar a nossa mente mais apta a receber, a compreender esse conhecimento, né? Então tudo que ajudar você a ter uma mente mais tranquila, com certeza vai te ajudar aqui dentro de Vedanta, né? Mas até me mandaram uma pergunta, né? Fazer yoga é um pré-requisito? De forma nenhuma, né? É que pessoas normalmente que estão dentro aqui desse pacote chamado tradição védica acabam fazendo yoga, acabam estudando mantra, acabam estudando sânscrito, né? Coisas que são ali do mesmo pacote. Mas não é um pré-requisito, tá? De forma nenhuma. É só que é um acaso, né? Pela quantidade ali de pessoas que muitas vêm do yoga para o Vedanta, então parece que é tudo uma coisa só, tá? Mas não é. O yoga tem a base é a mesma, mas tem uma outra proposta, né? Uma coisa mais de sadhana mesmo, de prática, né? Então as posturas, meditação, tem alguns textos que são mais específicos de yoga, outros que são mais de Vedanta, né? Alguém me perguntou também sobre a relação de Vedanta com Patanjali, né? Patanjali é considerado o escritor dos Yoga Sutras, né? Ele é um sábio. Os Yoga Sutras não são um texto de Vedanta porque não estão dentro dos Vedas, mas pode ser considerado um texto auxiliar, né? Tanto que a professora Glória Arieira fez um livro, né? Que hoje em dia está sendo bastante estudado aí pelo pessoal do yoga, que é os Yoga Sutras sob a luz de Vedanta, né? A partir dessa ótica de Vedanta, explicar o Yoga Sutra, que vai ser talvez um pouco diferente a forma de explicar de alguém que é só do yoga. Então as coisas são todas relacionadas, né? E o hinduísmo também está dentro desse pacote, né? Não que o hinduísmo em si não é uma religião, né? Ele é mais uma, como é que eles falam assim, né? É mais um caminho do Dharma, né? Um caminho eterno, mas pode ser considerado uma religião porque, né, acabam tendo ali algumas imagens e a gente tem uma coisa mais católica associando imagens à religião, mas tem ligação sim, porque está dentro dos Vedas, né, da tradição védica. Vários textos falam, né, sobre Ganesha, sobre Shiva, sobre a criação do universo, sobre Brahma, sobre Durga, sobre Hanuman. Quem mais está aqui? Lakshmi, né? Então tem uma ligação. Mas eu preciso acreditar em Ganesha para estudar Vedanta? Não, muito pelo contrário. Sua ligação com Ganesha vai se tornar ainda melhor, né? Eu vou parar de adorar uma imagem para entender o que está por detrás, né, disso, qual é o ensinamento disso e como a imagem de Ganesha pode me ajudar no autoconhecimento, né? Que esse é o grande ponto. Ficar simplesmente adorando uma imagem ali com cabeça de elefante não vai me trazer grandes benefícios dentro do meu caminho espiritual, né? Mas compreender o que Ganesha é, né? Tanto que hoje eu estava escrevendo aqui uns roteiros de texto novo, né? Que vou falar um pouco das deidades e era justamente, né, falando sobre várias coisas que Ganesha, a imagem dele já traz vários ensinamentos, as histórias que ele tá já tem vários ensinamentos e a gente poderia estudar Vedanta pensando nas histórias de Ganesha, pegando ali um recorte dessa história e desdobrando, né? Que é, mais uma vez, né, como a gente vai estudar Vedanta, o texto em si, ele não é grande. Se você sentar em 1 hora, talvez você leia o texto todo. Mas a ideia é que cada frase seja desdobrada, né? Às vezes uma palavra é uma aula, né? Tem um ensinamento tão profundo, a gente desdobra tanto que vira uma aula, né? Então,
para quem estiver interessado, vale a pena, né? O curso de introdução, ele é uma introdução, mas não é tão introdutório assim como algumas lives que eu fiz aí de uma semana, né, de introdução a Vedanta. Ele vai ter a duração de aproximadamente 4 meses, né? O do ano passado eu extrapolei um pouquinho, a gente foi quase em 6 meses, mas a ideia desse ano é fazer em 4 meses, talvez passe ali 1, 2 semanas, vai depender do andamento do texto, né? Não tem como a gente falar, olha, aula 1, eu vou falar esse verso, aula 2, vou falar esse verso, meio que as coisas ali vão acontecendo. Então o curso tem duração ali de uns 4 meses, o que, né, já é um curso relativamente longo, pensando aí né, em lives, em palestras e tal. Então a gente já tem um envolvimento, né, semanal, então é uma aula por semana, então aquilo fica na sua mente e dá tempo da mente ir assimilando. Então é um bom tempo, né? O Jonas, quando me indicou fazer esse curso, falou fazer ali de 3 a 4 meses, que é um tempo que a mente consegue ficar atenta e consegue assimilar bastante. E aí depois, claro, né, para quem quiser se aprofundar, existem turmas de Vedanta, né, lá com o Jonas duram 2 anos, e aí sim você estuda vários textos, porque essa é a grande sacada, né, de Vedanta, assim, de um curso. Um texto, ele já tem todo o conhecimento, né? Eu poderia estudar um texto só e falar, completei meu estudo. Porém, a gente acaba estudando um atrás do outro. Por quê? Né? Porque os textos, eles normalmente são diálogos, onde tem alguém que já tem esse conhecimento, conversando com alguém que busca, né? Por exemplo, a Bhagavad Gita, né? Krishna e Arjuna. Krishna, um avatar de Vishnu, então Deus, conversando ali com um homem que busca essa evolução. E aí existe esse diálogo. Então ali vai ter o diálogo, né, do mestre, ali na história ele é primo, ele é tio de Arjuna, conversando. Então é uma conversa entre esses dois tipos de pessoas. Aí você vai ter um outro texto onde o diálogo se dá entre dois amigos, então a forma de falar vai ser diferente. Aí você vai ter um outro que é o avô e o neto, você vai ter um outro que é falado por uma mulher. Então você vai tendo várias formas diferentes, várias abordagens sobre o mesmo tema e que vão, né, fazendo ali um grande mosaico, né? Cada texto que eu estudo vai colocando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, até que em algum momento, né, esse conhecimento se firma ali. É dito que demora 7 anos, né, para você realmente adquirir o conhecimento, né, com C maiúsculo, o que não significa que demora 7 anos para você entender o que Vedanta está dizendo, está propondo, né? Mas, como eu falei, ele é intelectual. Então, bastou você ter uma mente que você vai entender o que está sendo dito. Só que cada um vai ter ali as suas camadas de ignorância, né? E não ignorância no sentido de ser burro, né? Mas ignorância, por exemplo, assim, eu venho de uma família extremamente católica. E eu nasci católico, e minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, papá. Então, imagina a camada que essa pessoa tem na mente com esse tipo de conceito aí espiritual, religioso. Então a gente tem que limpar. Então talvez essa pessoa tenha alguns choques maior do que aquela pessoa que, eu nunca acreditei muito nisso, muito naquilo, eu sabia que tinha alguma coisa, mas não entendia muito por quê. Talvez essa pessoa vai entender um pouquinho mais rápido, vai ter menos dificuldade para limpar um monte de conceito. Então é muito de pessoa para pessoa, né? Os seus karmas, de repente, né? A gente fala assim que a pessoa que estuda Vedanta numa vida, na vida que vem ela vem estudante, na outra vida ela vem estudante. Então, depois que você começou, você vai tendo vida após vida desse conhecimento. Então, às vezes pode ser a primeira vida que você está sendo apresentado para esse conhecimento e tudo é muito novo, né, para o seu todo. Ou já é a 20ª vez que você está estudando isso e em um pouquinho de tempo você já entende bastante coisa e aí começam a surgir outras dificuldades. Assim é dito, né? Então, vale a pena. É um curso que é bem tranquilo, é nesse linguajar que eu estou falando aqui com vocês, né? A gente abre para pergunta. A turma do ano passado foi bem legal. A gente conseguiu ter bastante gente sempre ao vivo, então a gente tinha bastante troca no final da aula, de fazer pergunta. Sempre tem alguém que tem umas perguntas, né? Que faz a gente pensar, quebrar a cabeça. Então, fiquem aí o convite. Né, no dia 18 de fevereiro, então daqui a um mês, vai ter aula inaugural que vai ser assim como está sendo essa, aberta pelo YouTube. E aí a turma começa 2 semanas depois, oficialmente, com a turma fechada já pelo Zoom, né, só ali com a gente. Mas a primeira aula vai ser aberta, até para você ver, de repente você quer esperar para ver como é, né, ver se realmente é aquilo que você quer. E aí a gente começa então 2 semanas depois. Informações do curso, né?
vai lá no site yogadiaria.com.br, tem lá curso de introdução ao Vedanta, tem tudo lá, as datas, os horários, né, as formas de pagamento. Então, você pode pagar parcelado, né, em 5 vezes, você pode pagar em 2 vezes, você pode pagar à vista. Tem ali algumas formas, né, para dentro aí das suas possibilidades, das suas preferências. O que mais podemos falar aqui? Então os vídeos voltaram para o YouTube, né? Se Deus quiser. Fiz aí essa promessa de ano novo de conseguir gravar. Já gravei um que entrou ontem. Já tenho um programado aí para a semana que vem. Estou aqui escrevendo alguns roteiros, né? Sempre aceitando aí sugestões de temas. Vou falar um pouquinho sobre as deidades nessa próxima leva aí, mas tentando falar das deidades de uma forma um pouquinho diferente, né? Falando, claro, da simbologia delas, que atrai bastante as pessoas, né? São curiosidades curiosas, né? Interessantes, mas principalmente, né? O que essas imagens, o que essas deidades me ensinam, né? Nessa minha busca espiritual, nesse meu caminho espiritual. Então a abordagem vai ser um pouquinho essa, pegar algumas histórias, né? Tipo, alguma história de Ganesha que tem uma mensagem legal. Então vou seguir aí por esse caminho por alguns vídeos, mas, né, aceito aí sugestões. Pensei também em fazer algumas coisas sequenciais, como eu fiz lá no início da pandemia. Então a gente vai ter aí algumas trocas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu acho que as perguntas que eu recebi lá no Instagram, basicamente eu já consegui responder todas, né? Bastante pessoas tinham perguntado sobre precisar fazer yoga, se tinha algum pré-requisito. Fiquem aí à vontade. E quando a gente fala, né, o conhecimento, né, e a ignorância, né, dentro de yoga se usa bastante também esse termo, né, ignorância e conhecimento. É esse conhecimento, né? Hoje em dia eu acho que eu sou esse personagem aqui, esse corpo, essa mente. Então eu tenho uma ignorância sobre aquilo que eu realmente sou, né? Eu tô acreditando que eu sou esse corpo que nasce, que morre, né? Que dorme, que acorda, mas não, né? Tem algo muito mais profundo para eu conhecer, assim, que erradamente aí a gente às vezes fala, é o espírito, é o Atma, é o eu, né? Assim, depois a gente vai entendendo que isso vai ficando cada vez mais profundo, mas a ideia é essa, né? A ideia inicial é partir desse ponto. Eu sou mais do que esse corpo, né? E se eu sou mais do que esse corpo é só um veículo para eu me relacionar aqui nesse mundo, né? E sendo só um veículo para eu me relacionar nesse mundo, eu vou me relacionar melhor, né? Antes eu achava que eu era isso, agora eu sou só quem está guiando isso, então vai ser um pouco diferente a minha forma de lidar, né? Tem uma história que dentro da tradição se conta, né? Da pessoa que vai fazer a barba e ao invés de passar a espuma e a gilete no rosto, ela passa no espelho, né? Porque ela está tão identificada com a imagem do espelho, que é aquilo que ela realmente é, que ela acaba esquecendo quem ela é de verdade, né? E ela se prende à imagem do espelho. Então é uma simbologia para isso, né? Eu me prendo a isso que eu vejo, sem saber que eu sou, na verdade, só o que está fazendo isso acontecer, fazendo isso existir, né? Uma frase que eu uso bastante do Yogananda, que ele falava assim, né? Se você acredita que é a comida que te mantém vivo, pega um morto, põe comida na boca dele, ele deveria voltar a viver, né? E ele fala, não, existe uma vida que sustenta a vida, né? E essa vida é que é você de verdade, né? Isso que faz você viver, isso que faz a sua pele brilhar, isso que faz a sua voz sair, isso que faz a sua mente funcionar, isso que enxerga o que os seus olhos enxergam, isso que ouve o que os seus ouvidos escutam, né? Tem algo muito mais profundo e que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro aí de todas as coisas. Eu vou ler porque depois talvez as pessoas não tenham, que tem uma pergunta aqui. Olá, sou de Portugal e como faço para calar a minha mente? Sou bastante faladora, pronta a ajudar. Yoga seria fantástico para mim, mas como calar a mente? Calar a mente é impossível, né? Assim, todo mundo que já tentou fazer a mente parar não conseguiu porque a gente, de fato, não tem domínio sobre a mente. Né, a professora Glória, numa palestra, brinca assim sobre as emoções, né? Ninguém escolhe a emoção que quer ter. Ninguém. Acontece alguma coisa, eu tenho uma reação. E eu não consigo impedir a minha mente de ter essa reação.
né? Acontece alguma coisa, me dá raiva. Eu não queria ter raiva, mas aconteceu alguma coisa, me deu raiva. E aí na palestra ela brinca. E o oposto também, quer ver? Ó, vou contar até 3 e eu quero todo mundo com raiva. E aí ao invés de raiva, todo mundo riu. Ela, não, eu tô pedindo pra vocês terem raiva. Mas não, né? Se nada desperta raiva dentro de mim, eu não consigo produzir a raiva, né? Mas se eu não quero sentir raiva e algo produz raiva dentro de mim, eu também não consigo evitar a raiva, né? Então a nossa mente, ela tem um funcionamento próprio. Claro, existem mentes extremamente agitadas e aí a gente tem coisas para fazer ela diminuir, né? Seja yoga, seja dormir mais cedo, seja evitar fazer determinadas coisas, seja cansar a mente, sei lá, né? Aí cada um vai ter as suas ferramentas, as suas técnicas. A ideia, quando a gente fala sobre silenciar a mente, controlar a mente, dominar a mente, é na verdade dominar essas técnicas. Olha, para mim funciona se eu sentar e respirar contando até 10, nossa, minha mente muda de estado. Então pronto, sua ferramenta. Aí pega uma pessoa muito ansiosa e fala, conta até 10. Ela vai contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pronto, não aconteceu nada, né? Para ela, não funciona. Talvez ela precise de uma coisa na mesma frequência da mente dela para uma coisa neutralizar e parar. Então, calar a mente é algo muito difícil, né? Tanto que tem pessoas que pensam. Tem pessoas que já têm uma mente ali mais tranquila. Tem pessoas que até pensam muito, mas são capazes de silenciar. Na verdade, todo mundo é capaz de silenciar, né? Você tá ali vendo um filme, sua mente está emprestada para o filme. Pum, a mente calou. Por isso que pessoas ficam viciadas em maratonar Netflix e tal, porque enquanto eu tô vendo um filme, os meus problemas acabam, né? Porque a minha mente desliga tudo que é sobre mim e liga sobre o filme. Desliga tudo que é sobre mim e liga, né, em alguma outra atividade. Então, a gente vai tendo essas experiências de silenciar. Mas mandar ela parar, não. Existem técnicas, claro, que diminuem a oscilação mental muito, mas parar, né? Eu posso até estar com a minha mente quase parada. Se alguém vier e falar, Ju, acabou, eu já acordei, volto, né? Então a gente não tem como calar a mente, a gente tem como ensinar a mente a pensar sobre aquilo que eu quero que ela pense, né? Mas é um processo. E normalmente quem quer parar a mente é porque tem uma mente bem acelerada mesmo, né? Mas tanto que uma vez a gente fez um curso de meditação e algumas pessoas relataram, eu sento e minha mente fica muito dispersa. Aí meu professor falou assim, mas o que você está fazendo antes? Eu estou fazendo yoga antes, mas quando eu termino o yoga minha mente está muito acelerada. Ele falou, então você está fazendo o yoga errado, né? Não é, esse yoga talvez não seja para você. Talvez sua mente seja muito agitada e uma prática muito parada, né? Muito tranquila, com muita permanência, te perturba. Tenta fazer uma coisa mais intensa, que aí você vai tirar sua mente desse estado que é confortável para ela e colocar ela sobre um estresse, vamos dizer assim, e aí ela silencia. Né? Tinha umas pessoas que ele falava, você não tem que fazer yoga, não, você tem que correr antes, sai para correr, corre, gasta essa energia que está em excesso e aí você tenta sentar para meditar. Então, cada um descobrir aí a sua ferramenta mesmo, né? Não tem muito uma lição de bolo, assim, tanto que às vezes você está num lugar e sua mente para, né? E você não fez nada para isso acontecer. Essas coisas, tanto de silenciar a mente, como de ter alguma experiência na meditação, quanto mais eu quero, menos eu consigo, né? Essa é a dica. Tem uma história de um rapaz que ele era pintor de templo. Ele pintava o teto dos templos, aquelas imagens. Aí ele estava indo pintar um templo, aí ele no meio do caminho viu uma árvore bonita e tal. Ele falou, vou parar aqui, descansar 5 minutinhos, comer uma manga, né? Aí ele deitou, pegou uma fruta, deitou tal, e aí ele teve uma experiência meditativa incrível, do nada. Ficou vendo lá as flores, as folhas, o sol, tal, e ele teve uma experiência que ele ficou horas ali naquela experiência, quando ele acordou já era noite. Ele, ai meu Deus, perdi o dia, não sei o quê, mas nossa, foi a melhor experiência da minha vida, não sei o que. Ele foi para casa, nossa, que incrível aquilo que aconteceu, eu me senti tão, né, consciente das coisas, etc. Aí no dia seguinte ele indo pro templo, olhou a árvore e falou, quero de novo. E nunca mais ele conseguiu ter a mesma experiência, né? Porque ali ele estava com a mente aberta para a experiência acontecer. Quando eu quero que acontece, acabou. Né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar ali tentando meditar e quando você acha que você vai conseguir, você fala, consegui, acabou, né? Porque a nossa mente vai tendo mesmo essa resposta de querer repetir, querer se apegar, querer controlar, né? E não dá muito certo, não.
Obrigada, Marcos. Muito bom. Mais alguma coisa? E aí, falando em meditação também, né? Quem quiser, lá no Udemy tem um curso de meditação que eu gravei lá. Até outro dia me perguntaram o preço. O preço dele, na verdade, é R$69. Mas o Udemy tá sempre fazendo promoção, né? De cursos. Então, às vezes ele tá 20, às vezes ele tá 30, às vezes ele tá 10. Então, quem quiser, entra lá, né? Que é mais fácil. Aí você aproveita a promoção que tiver vigente lá deles. E aí é um curso bem legal, né? Que eu explico algumas linhas de meditação, algumas formas, né? A diferença entre elas e aplico algumas, né? Via MP3, né? Só pra gente escutar. Então, para quem também quer ensinar, às vezes é professor de yoga, quer trabalhar com meditação, fazer algumas coisas, tem algumas dicas lá também. Medo de pessoas? Olha, medo é medo, né? Medo é insegurança, medo é algo que, como eu não controlo, então eu prefiro evitar. Então, medo de pessoas pode ser muitas coisas, né? Pensando psicologicamente, inclusive, assim. Então, Vedanta não fala sobre medo de pessoas, né? Vedanta fala sobre ter uma mente livre para viver bem. Então, uma pessoa que tem medo de pessoas, provavelmente tem algum trauma, tem alguma coisa envolvida que impede ela de ter essa mente que é capaz de se relacionar, de interagir e tal. Quando a gente fala sobre medo, né, assim, medo disso, medo daquilo, né? Então cada um vai ter algo que desencadeia o medo, mas a sensação de medo, ela é a mesma, né? O medo vem de um filme de terror, eu gosto. Só que a mesma sensação do medo que se eu estiver andando na rua e eu estiver na cena do filme de terror, né? Só que ali tá fora do meu controle. Muito mais medo, né? Um medo que eu não gosto de sentir. Eu vendo um filme de terror, algumas pessoas gostam, né? É um medo controlável que eu gosto de sentir. Então, o medo em si não é o problema, né? O que você precisa ver é o que está fazendo aquilo te dar medo, né? Assim, é o medo de conversar com as pessoas, é o medo de ser atacado pelas pessoas, é o medo de ser julgado pelas pessoas. Então, na verdade, o trabalho é muito mais de olhar para dentro na hora do medo do que tentar, né, entender o que é o medo em si. Então, tanto que eu lembro uma vez a gente fazendo aula de yoga, né, parada de mão, né, e minha professora Ana falou, ele falou assim, né, muitas pessoas têm medo de fazer parada de mão. E é um medo natural, né, muitas pessoas têm, né, muitas mães, quando era criança, não vira de ponta cabeça, você vai morrer, né, traumatizou um monte de adulto aí, mas o medo, ali era uma oportunidade de você trabalhar o medo. Você está num ambiente seguro, tá tudo ali sob controle, tem pessoas te ajudando, você cair não vai, morrer não vai, né? Você só precisa lidar com esse medo. E aprender a lidar com esse medo em algo controlável vai também te ajudar a lidar com medo em outras coisas, né? Uma pessoa que tem medo de altura, de repente, se ela trabalhar esse medo de altura com outros medos, pode ser que o medo de altura diminua, né? A relação dela com o sentimento medo vai mudar, né? Oi, Patrícia, faz assim, ó, entra no Instagram e vai ter lá um link na descrição da bio, sabe? Aí tem lá um link que vai ter curso de Vedanta, curso de meditação, aí você clicando lá já vai direto pro curso, tá bom? Que é mais fácil do que você entrar lá e procurar, às vezes é difícil de achar, porque tem um monte de curso lá de meditação, mas se você for pelo Instagram, você vai direto, tá? É de ser atacado. De ser atacado aí é medo, né? Muitas pessoas que nem eu tenho medo de morrer. Consequentemente, eu tenho medo de ser atacado na rua, né? Então, como eu falei, o medo, você tem que, então, assim, enquanto você não viveu esse medo, você pode evitar situações que te dão medo enquanto você trabalha, né, esse medo, essa fobia. Aí é uma coisa muito mais de trabalho de terapias, psicólogos, do que estudar Vedanta em si, né? A gente tem que entender que Vedanta não fala sobre nada, né? O que Vedanta acha sobre tal coisa? Não, Vedanta não acha nada sobre tal coisa, né? Vedanta está falando sobre quem você é. E o seu personagem tem uma mente doida, né? Então ele está ensinando a gente a enxergar essa mente e ver aonde estão
ali os ganchinhos, né? Onde a gente engancha às vezes em alguma situação, em algumas coisas, e aí cabe a cada um de nós buscar a forma de remover isso, né? Nada é tão simples, né? Quando a gente fala sobre Vedanta, às vezes faz algum vídeo, né? Parece que é tudo tão simples, né? E que quem estuda Vedanta tem uma vida iluminada, sem problemas e tudo. Mas não, né? É só uma nova perspectiva mesmo, né? E aí cada um fazer a sua lição de casa mesmo, né? Então, a pessoa que precisa de uma terapia X, uma pessoa que precisa de uma terapia Y, umas pessoas precisam de Hatha Yoga, outras precisam de Power Yoga, outras precisam de CrossFit, né? Não é nem de yoga, porque sua mente está muito assim. Outras pessoas precisam de um trabalho mais acolhedor, outras pessoas precisam tomar uma bronca. Então, normalmente, aquilo que eu não gosto é aquilo que eu preciso. Essa é a maior dica aí que a gente tem, né? Oi, Paulo, tudo bom? Pois é. Organizei uns horários aqui para a gente conseguir fazer isso mais vezes. Bom, olha, acho que tudo que eu, né, vi aqui para falar do curso, para falar um pouquinho sobre Vedanta, falei, a gente pode marcar aí uma live na semana que vem para fazer uma segunda rodada. Aí assim a gente pode fazer mais de perguntas e respostas. Na sexta-feira a gente pode fazer, ou na terça, vou ver direitinho aqui. Aí a gente faz essa só de perguntas e respostas, tipo um satsanga. Faz tempo que a gente não faz também. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode deixar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Provavelmente eu vou colocar alguma caixinha, alguma coisa. Aí a gente faz uma semana que vem aí sobre dúvidas de yoga, de Vedanta, né? Não necessariamente das minhas coisas, mas de conhecimento aí também. A gente pode fazer uma na semana que vem. Aí até o curso dá pra gente ter alguns bate-papos, se conhecer um pouquinho melhor, né? Às vezes as pessoas acham que Vedanta é uma outra coisa, né? Uma coisa assim, eu vi uma palestra sobre Vedanta e o professor de Vedanta falava sobre relacionamentos, então meus relacionamentos estão dando tudo errado, eu vou estudar Vedanta. Calma, né? Não é bem assim. Vedanta não vai resolver o seu problema de relacionamento. Vedanta vai mostrar para você quem você é, e a partir do momento que você descobre quem você é, você pode trabalhar com isso e, consequentemente, né, melhorar os seus relacionamentos. Então, às vezes essas lives são legais porque a gente vai entendendo um pouco mais do que é esse estudo, né, que não é uma coisa milagrosa, né, não existe esse tipo de milagre, né, eu tenho medo, vou fazer uma prática e vou perder todos os meus medos. Não, né, você vai provavelmente virar alguma chavinha dentro de você que pode realmente acabar até com medo, né, se for alguma coisa muito, muito pontual, muito específica. Mas a ideia, né, é um trabalho, é uma jornada mesmo, né, um tijolinho por tijolinho até montar ali a sua casa, a sua estrutura. Certo? Então aí, mais 2 minutos, se alguém tiver alguma pergunta, e 9h45 7h45 a gente finaliza. Até meus gatos estão tranquilos, né? Nas últimas lives eles ficavam andando, cresceram, né? Ficaram velhos, dormioco. Muito bom, pessoal. Então fica o convite aí para quem só acompanha aqui no YouTube, conhecer lá o Instagram, e para quem de repente está vindo do Instagram, né, conhecer aqui o canal do YouTube também, que né, faz essa ponte entre as duas redes aí, que são coisas diferentes, né? Eu gosto mais aqui do YouTube, gosto mais de falar, mas uma coisa, né, o Instagram acaba sendo uma coisa mais do nosso dia a dia. Oi, Márcia, vai ficar gravado sim. Eu realmente não consigo entender o conceito de Ishvara. Dizem que é um tipo de Deus, outros dizem que Vedanta não tem religião. O que é afinal? Conhecer Ishvara é exatamente o que Vedanta propõe. Quando a gente fala sobre esse eu, também a gente pode falar que a gente está falando de Ishvara, né? Então, essa pergunta daria uma aula de 1 hora, né? Na verdade, até um curso. Mas assim, Vedanta não é uma religião, né? Porque para não mesmo, né? Porque para ser uma religião a gente precisa ter um fundador,
A gente precisa ter regras, a gente precisa ter uma doutrina, a gente precisa ter alguém a ser adorado, e Vedanta não tem nada disso. Vedanta são textos onde a gente estuda falando sobre quem você é, né? E Ishvara, a palavra Ishvara, né, é aquele que governa tudo. Então existe uma inteligência por trás de tudo, né? Vamos pensar num microcosmo aqui, né? Pensa no meu corpo. Tem uma inteligência que faz o meu estômago funcionar, a enzima ser liberada dependendo da coisa que eu comi. Quando eu estou com fome, eu recebo uma mensagem né, do meu cérebro, e quando eu olho para as coisas, alguma coisa ilumina o que eu estou vendo e interpreta. Tem toda uma inteligência dentro do meu corpo que ninguém seria capaz de criar, né? Os cientistas estudam o que já existem e criam teorias para tentar entender o que existe. Ninguém cria nada, né? Então essa inteligência é Ishvara. Então, assim, expande isso para tudo, né? Então, a folha ser verde tem um porquê, o galho ser marrom tem um porquê, aquela árvore ter determinado tipo de folha tem um porquê, né? Tudo tá dentro de uma ordem, né? As coisas que acontecem têm um porquê, o que não aconteceu também tem um porquê. Então, existe essa ordem, e aí a gente fala que Ishvara, né, é aquele que governa, é quem, entre aspas, comanda essa ordem. Na verdade, é quem é essa ordem. Então, quando a gente fala que Ishvara é Deus, né, é a gente trazendo para uma palavra mais nossa, né? Então, o que eu considero Deus? Algumas pessoas consideram Deus um homem sentado de barba lá no céu, falando, ó, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, né? Vedanta, Vedas, né, vai apresentar Deus como aquele que governa tudo, né? Então, não adianta eu pedir, né? Eu tenho que estar dentro dessa ordem, eu tenho que saber jogar o jogo, né? Como eu falei no vídeo ontem. Eu tenho que estar ali entendendo, né, que eu vou botar todo o meu esforço para fazer determinadas coisas, mas os resultados não estão nas minhas mãos, né? Eu tenho a minha ação vai até determinado ponto. A partir dali, né, entrega aí nas mãos de Deus, né? Ishvara, a ordem, essa ordem vai fazer o que deve acontecer e o que não deve acontecer. Então esse é um conceito de Deus, né? Então assim, o povo fala, então o hinduísmo, né, que está meio associado, o hinduísmo ele é politeísta, ele tem 3.333 deuses. Aí fala, não, na verdade não tem 3.333 deuses, mas também não tem um Deus só. Na verdade tudo é Deus. Então ele não é nem politeísta, não é nem monoteísta, ele é teísta, né? O que existe no mundo? Deus. Né? Mas o problema é que usar a palavra Deus traz para cada um de nós um significado, dependendo aí da nossa religião, da nossa criação. Mas é essa ordem, né? Então, entender Ishvara é um processo, né? Esse texto do Tathagata é exatamente isso. Ele vai falar o que é o Atma, né? Que aí nesse texto ele chama de Atma. E aí o texto discorre para a gente chegar nesse entendimento final. Todos os textos vêm apresentar para você Ishvara no final. A relação entre yoga e Vedanta. Mar? Apenas mar, gostei. Então, Mar, né, é uma pergunta que é difícil de ser explicada assim rapidinho, mas a ideia é essa, né, que Ishvara é essa grande ordem, né, essa grande inteligência por trás de tudo. Relação entre Yoga e Vedanta estão dentro dos Vedas, então faz tudo parte da tradição védica, mas não que sejam opostos, não que sejam diferentes ali, independentes, mas tanto que muitas vezes a gente até fala filosofia do yoga, até por uma questão de nomenclatura. Mas yoga a gente pode considerar que é a parte mais prática, né? Eu falei isso agora há pouco, a parte assim mais prática das disciplinas, etc. E Vedanta é simplesmente o estudo desses textos. E aí, claro que uma coisa complementa a outra, né? Eu ter o conceito de Vedanta vai me fazer praticar yoga melhor. Eu ser um praticante de yoga talvez me faça entender Vedanta melhor, porque minha mente está mais preparada para isso. Então a ligação é só porque é farinha do mesmo saco, né? Veio tudo da mesma fonte. Ishvara e o tal do taoísmo são análogos? Não sei, porque eu não sei muito. Na verdade, eu não sei nada sobre taoísmo. Aí eu não vou saber te falar. Que às vezes, né, pode ser que sim, pode ser que não. Aí não sei mesmo, tá bom? Eu acho que Ishvara, ele tem poucas outras linhas assim que falam da mesma forma, eu acho, tá? Assim, eu nunca ouvi falar com esse todo mesmo assim.
mas pode ser que seja, porque é oriental, né? 99% das religiões, das coisas, provavelmente vieram dos Vedas. Só que aí, né, pegou uma parte e criou uma religião a partir daquela parte, daquele ensinamento, né? Tudo vem muito dessas coisas orientais mesmo. Então, às vezes, até era a mesma coisa. Não estou falando desse exemplo, tá? Estou falando de qualquer outra coisa. Então, pode ser que até era uma mesma coisa, mas em algum momento, né, criou-se ali uma religião, e para ter uma religião, alguém precisa limitar um conhecimento, né? Então, limitou aquele conhecimento, você acaba deixando coisas de fora. Então, mas eu não sei te responder mesmo, tá bom? Nada, Mar. Deus tem infinitos nomes. Dentro dos Vedas, dentro de Vedanta, tudo é Deus, então mais infinitos ainda. Mas assim, né? Ishvara não tem forma, né? Porque ele é todas as formas. Mas nós, seres humanos, precisamos de formas para nos relacionar. Pensa bem, ó, você vai rezar para algo que não tem nome, não tem forma, não tem, sei lá, não tem cor, não tem nada. É algo totalmente que não existe. A gente não consegue se conectar, né? Então aí vem, né? E tipo assim, vamos pegar aqui. Vem Lakshmi, né? Então Lakshmi é Deus também, né? É uma deidade. A gente fala que são deidades, mas na verdade, assim, Ishvara é o todo, né? É o tudo. Então, tudo que existe é Ishvara. Então, já que eu não consigo me relacionar com esse todo sem forma e absoluto, onipotente, onipresente, onisciente, eu preciso de algumas. Eu pego uma partezinha, né? Então eu pego aqui Lakshmi, que fala sobre prosperidade, sobre abundância. Então, quando eu quero me conectar com essa energia de Ishvara, que se tudo que existe é Ishvara, prosperidade é Ishvara, só que para eu me relacionar, né, criou-se a imagem aí de Lakshmi para que eu possa olhar, me relacionar, e a imagem de Lakshmi tem as suas simbologias que me fazem, né, me conectar com essa energia da prosperidade e etc. Então não é para eu pedir para Lakshmi me dar dinheiro, é para eu compreender a energia de Lakshmi e consequentemente ir atrás do dinheiro ou fazer o dinheiro vir até mim, né, a prosperidade aí de forma geral. Então as deidades têm um pouco esse papel, né, de trazer uma forma para algo que não tem forma, como é também no candomblé, né, dos orixás, tem mais ou menos a mesma ideia. Os próprios santos também, né, se a gente for ver, tem o santo das causas impossíveis. Faz parte de Deus, né, mas aí eu me conecto com aquela energia específica que aí me dá um direcionamento diferente. Eu tinha a impressão que Ishvara seria o universo e as deidades seriam a personificação do universo para nos ensinar algo. É mais ou menos isso, né? Assim, é mais do que o universo. É tudo que envolve todos os universos, todos os mundos, todos os níveis, né? Ishvara é tudo que existe. Então, as deidades, elas, como eu falei, elas são para eu me conectar, né? Eu quero me conectar com algo, com a criação, né? Com a transformação. Existe Shiva, né? Que é como se Deus mandasse uma forma sobre, tipo de índio, né? Que tem Tupã, aí você tem o raio, o trovão, a chuva, né? Eles consideram tudo deidades porque são aspectos desse absoluto. Então, assim, pode começar o entendimento assim, mas depois você vai ver que ele vai aprofundar bem mais do que isso. Mas é uma boa forma de ter essa primeira imagem aí. O curso abre uma vez por ano? A minha ideia é ter 2, tá? É que o ano passado aí ficou meio atrapalhado no final do ano, aí eu não queria começar num ano e terminar no outro. Então a ideia é começar esse agora aqui em fevereiro, março e no segundo semestre começar um outro, tá bom? Assisti quase todos os vídeos do seu canal e me tirou muitas dúvidas. Parabéns pelo jeito. Obrigada. O Senhor Supremo envia seus avatares ao mundo material? Avatar é uma coisa, deidade é outra. Aí vai ter, tem
Os avatares é dito assim, né? Avatar, a palavra avatar é aquele que vem de cima para baixo. Então é como se fosse uma personificação de Deus para resolver alguma coisa, né? Então é dito que a Krishna foi um avatar, tem vários nomes que agora eu não vou saber, né? E aí, não sei daqui quantos anos já tem a previsão de que vai vir um novo avatar. É como se alguém viesse para falar, calma, gente, vocês bagunçaram tudo, né? Vou dar uns ensinamentos aqui para você. Mas e assim, pensar o Senhor Supremo, a gente acaba personificando. E a ideia é não personificar. Por isso que Ishvara não tem forma, não tem nome, né? Só significa aquele que governa tudo. E aí, num outro, o que é legal de Vedanta é que assim, cada texto às vezes usa uma palavra. Então você vai ter texto que fala Ishvara, você vai ter texto que usa Shiva como a deidade suprema aí, como, né, esse todo. Você vai ter textos, no texto do Tattva Bodha ele fala o Atma, né? Aí tem texto que é Brahma. Então, usa-se nomes diferentes até para que a gente não se apegue a um nome só, né? E muitas vezes a gente tenta entender essas coisas de uma forma muito matemática, assim, sabe? E não é bem assim, tem que meio que dar uma... No começo, principalmente, abstém, ouve, vai formando, principalmente quem estuda bastante, às vezes começa a fazer muita associação, né? Que nem, então, moksha é a mesma coisa que nirvana do budismo, que iluminação de não sei quem, que o estado tal, não sei, né? Estamos falando sobre moksha. Ouça o que moksha, o que essa palavra quer dizer, esse entendimento. Associações são naturais, nossa mente é associativa. Mas quanto mais eu tento falar assim, então isso é isso, acabou, né? Você está limitando uma palavra com outra palavra limitada, né? A ideia é esquecer esses nomes e formas e tentar ir sempre além. O que é um super exercício, principalmente para quem é cabeção, assim, né? Que gosta de tudo muito racional, assim. Por isso que eu gosto do Tattva Bodha, porque eu tenho um pouco esse tipo de mente mais racional. E o Tattva Bodha, ele só vai falar assim para você, meu amigo, se você botar uma célula no microscópio, você vai ver que a mesma célula do seu corpo no microscópio, a mesma célula dessa garrafa de água, a mesma célula desse computador, desse celular, é a mesma coisa. Ou seja, né, a realidade que a gente dá tanto para as coisas, ela é só ilusória, só aparente, né? Então ele vai nesse sentido, é muito, muito bacana o texto. Muito bom, então vai dar 8 horas, vou finalizar, até para o vídeo não ficar muito longo, e a gente já marca nosso próximo encontro semana que vem, tá bom? Na quinta noite eu vou dar aula, essa semana só que eu tô aqui de folga, mas a gente faz ou na terça ou na sexta, tá bom? Eu vou ver direitinho aqui e já divulgo lá no Instagram, já deixo uma caixinha de perguntas, e a gente faz de pergunta e faz dessa forma aqui, que eu acho que é até mais gostoso, as perguntas estarem aqui ao vivo, com o pessoal perguntando, uma coisa vai levando a outra, tá bom? Então até amanhã eu já divulgo aí a da semana que vem, vai ficar gravada, Patrícia. Para quem tá chegando agora, no começo eu tive um problema, tocou meu telefone, tive que cancelar uma ligação e quebrou a live. Então eu vou tentar baixar as duas e juntar numa só. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, tá bom? Mas por enquanto as duas vão ficar aí. Na hora que eu juntar, eu tiro, tá bom? Então, pessoal, vou finalizar aqui no mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om Namah Shivaya. Então, pessoal, boa noite, namastê. Até a semana que vem, então.